Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa jornada com ASP.NET Core. Eu sou o professor Rafael e neste vídeo vamos construir uma nova aplicação do zero, uma calculadora de consumo de combustível. Neste tutorial vamos focar em três coisas: a lógica de programação em C#, a construção da interface com Razor Pages e principalmente vamos fazer um mergulho profundo no CSS, para transformar uma página simples em uma aplicação com visual moderno e profissional. Vamos entender o papel de cada linha de estilo. Vamos direto ao ponto. Então vamos abrir aqui o Visual Studio e criar um novo projeto. O projeto será aplicativo web ASP.NET Core com Razor Pages, tá? Então eu já deixei ele aqui salvo aqui do lado, mas caso não ainda esteja aí fixado, é só procurar aqui ASP.NET Core e escolher a opção com Razor Pages. Escolhendo a opção, vamos para o próximo. O nome do aplicativo vai ser Calculadora Consumo. Vai ser salvo na pasta ASP.NET, que a gente já tem aqui feita no computador. E próximo. Aqui vamos deixar o padrão, então o .NET 8.0 suporte de longo prazo e também as demais configurações que vêm por padrão. É só clicar no botão Criar. Agora é só esperar o Visual Studio terminar a criação do projeto. Pronto, projeto criado. Vamos começar a fazer a nossa lógica do back-end. Tá? Então, a primeira coisa que faremos é definir o cérebro da nossa aplicação. Então, no gerenciador de soluções, vamos procurar aqui a pasta Pages. Dentro da pasta Pages tem o index.cshtml e dentro do CSHTML temos o cshtml.cs. Então, é esse que iremos abrir para fazer a parte do code behind. Aqui ele já aparece algum código que já vem por padrão, então vamos excluir a linha 8 até a linha 13. Agora então, o que nós vamos precisar fazer aqui? Declarar os nossos atributos ou propriedades da classe, começando com os atributos que vão vir do formulário. Então o usuário vai entrar com os dados de distância e litros. E aí vamos fazer o cálculo do consumo, exibir uma mensagem e aí também teremos uma variável para armazenar o estilo, porque aqui a gente vai trabalhar com estilo dinâmico por meio do próprio C#. Então, primeiro vamos criar essas duas propriedades que vão vir do formulário. Como elas estão vindo do formulário, vamos usar aqui o bind property para vinculá-las com o formulário que será criado na sequência. Então, aqui ela tem um modificador público, vai ser do tipo double e vai chamar distância com os métodos de acesso get e set. Vamos fazer a de litros também com bind property public double litros também com get e set público. Agora a gente vai fazer as propriedades para guardar e apresentar o resultado e também vamos criar uma variável para. Agora, precisamos de propriedades para guardar e apresentar o resultado. Vamos criar uma para a média, uma para a mensagem de texto e uma propriedade especial, que vai nos ajudar a mudar o estilo do resultado dinamicamente. Então, vamos lá. Elas também serão públicas. Colocando a interrogação após o double, significa que essa propriedade ela pode ter um valor nulo. Então, isso é essencial, pois quando a página carrega pela primeira vez, ainda não existe um resultado para ser exibido. Então, essas próximas três propriedades terão a interrogação após o tipo. Então, esse daqui vai ser média consumo, também com get e set. Agora ela vai ser uma string que vai receber a mensagem do resultado. E para ter a classe CSS de acordo com
o que nós fizermos lá de acordo com o resultado. Então, CSS resultado. Então, estão criadas as 5 propriedades que iremos trabalhar aqui. 2 vindo do formulário e 3 que vamos manipular por aqui. Agora, vamos implementar os métodos da página, né? O onGet já está aqui, mas nele nós não iremos utilizar, porque a gente vai fazer via form. Então, para isso, a gente precisa do método onPost, que vai ser o nosso método principal, pois ele será acionado quando o usuário envia o formulário, ou seja, quando clica no botão calcular. Então, para criar o método onPost, é só vir aqui após o fechamento do onGet, dar um Enter, ele automaticamente sugere a criação do onPost, é só apertar o Tab. Caso não sugira, é só digitar public void onPost, se atentando para o O e o P em maiúsculo. Então vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser uma verificação se o litros está vindo com um valor maior do que 0. Por que isso? Para impedir uma divisão por 0, que causaria um erro na aplicação. Então, a condição sendo verdadeira, vamos fazer o cálculo da média. Então, média consumo é igual a distância dividido por litros. Agora, vamos fazer um novo if, que é para verificar se o consumo é considerado elevado ou não. Para isso, vamos estabelecer o valor de 9, né? Então, abaixo de 9 km por litro, vamos indicar que é um consumo elevado. Acima de 9 km por litro, um consumo normal. Então, vou digitar aqui if, média consumo menor, vamos começar com menor, menor ou igual a 9. Então, se for menor que 9, o que vai acontecer? Vamos mandar a mensagem resultado. Ela vai ser uma string interpolada, então a gente vai começar com o sinal de cifrão. E agora vem a string, seu consumo foi de... E aí a gente interpola com a variável média consumo, já formatando essa variável média consumo para 2 casas decimais através aqui do F2. E continuamos com o nosso texto, então quilômetros por litro. E aí a gente já vai colocar aqui que é um consumo elevado. E agora nós definimos a propriedade que vai receber qual classe do CSS iremos utilizar como sendo consumo elevado. Essa daqui vai ser uma classe CSS que iremos criar daqui a pouco, onde ela vai ficar com um fundo vermelho claro e um texto em vermelho para dar um destaque. Se não, então não foi menor ou igual a 9. Então, vai ser agora, a gente pode aproveitar, copiar e colar o código. Foi de, que permanece, só que aqui vai mudar para consumo normal. E a classe vai ser consumo normal. Essa daqui, no lugar da outra, a outra vai ser fundo vermelho com letra vermelha. Essa daqui vai ser um fundo verde bem clarinho, com letras em verde mais forte, tá? Para dar um destaque. Então, vermelho, consumo elevado. Verde, consumo normal. Então, a parte do back-end está pronta. Então, vamos salvar. E vamos agora trabalhar com a interface do usuário, né, lá no HTML com o Razor. Então, vamos abrir aqui o index.cshtml. Primeira modificação que a gente vai fazer aqui no CSHTML é aqui o nosso título, que vai ser calculadora de consumo. Calculadora de consumo. E aqui a parte do HTML vamos apagar e vamos criar o nosso. Aqui iremos criar várias classes em CSS. Então a gente já vai nomear agora para na sequência trabalharmos lá na parte do CSS. Agora vamos criar a estrutura. Para garantir que nossa calculadora fique perfeitamente centralizada, vamos envolvê-la em uma div py que chamaremos de page container. Então vamos criar aqui a div com a classe
page container. E agora, dentro desta div, vamos criar uma div para o corpo da nossa calculadora. Então, div class calculator body. Estou criando aqui uma div. E o conteúdo da nossa calculadora vai estar dentro dessa parte do corpo da calculadora. Dentro do calculator body, vamos adicionar um cabeçalho, o formulário e a área de resultado. Então vamos começar aqui pelo cabeçalho. Então vamos criar uma div também. Vamos criar então agora uma div com o nome de calculator header. Será o nosso cabeçalho. Dentro dessa div aqui de cabeçalho, nós vamos fazer uma tag i, que originalmente era usada para itálico, mas hoje ela é amplamente utilizada para ícones. Então, dentro dessa aqui, a gente vai colocar aqui a class, que vai ser essa daqui, ó, faz guess pump. O que faz essa classe? A classe faz_pump será importada pela biblioteca font_awesome, que a gente vai fazer lá no nosso site. Então lá no site CSS a gente vai criar vai importar essa classe para poder utilizar as fontes. E o faz significa que vai usar o estilo sólido, e o faz_pump é o ícone específico da bomba de combustível. Agora aqui a gente vai colocar o H1, que é para um título, calculadora de consumo. E vamos colocar aqui um parágrafo. Calcule a média de consumo do seu veículo. Então aqui é uma tag de parágrafo normal. Bom, agora a gente vai fazer o formulário. Então, encerrada a div aqui do cabeçalho, vamos fazer agora o formulário. O formulário vai ter que ter o método post, né, para poder garantir que ao clicar no botão calcular, os dados sejam enviados para o método onPost lá do nosso arquivo C#. E vai ter a class calculatorForm, que iremos criar depois lá no CSS para utilizar para aplicar aqui estilos visuais no nosso formulário. Dentro agora aqui vamos criar uma class formGroup, que ela vai organizar os labels e campos de entrada, tá? Então vamos div class formGroup. E aí, dentro dessa formGroup, nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar um label e um input. Então, começando com o label. E esse label, já vamos utilizar também o AskFor para vincular com a propriedade de distância. E vamos colocar aqui o texto para ela, distância percorrida. E agora, aqui em quilômetros. E agora nós vamos fazer um input, que é para receber esses dados. Input. Ele vai ser do tipo number,
para poder só receber número. O step, vou fazer aqui de 0.1. A class vai ser conforme control, usando o Bootstrap, mas depois a gente vai também formatá-la. E aqui, importantíssimo também, tem que ter o ASP_for, que aqui é que vai fazer o vínculo com a distância lá do formulário. E vamos pôr aqui o placeholder. Placeholder é para aparecer um exemplo, que assim que a pessoa clicar na caixinha, ela vai sumir o texto. Então aqui é exemplo, só para ficar mais bonitinho. 300, 200. Bom, então está feito, criado aqui o nosso form group. Então o que foi feito aqui? Ó? A tag helper ASP_for cria um vínculo direto entre o label e o input com a propriedade distância do nosso index model, permitindo que o ASP.NET Core preencha automaticamente esse valor no C# para o cálculo. Tá? Então aqui o importante é o ASP_for, tanto para o label quanto para o input, mas principalmente para o input. O ASP_for aqui para o label significa o quê? Que quando a gente clicar lá no label distância percorrida, o cursor já virá automaticamente aqui para a caixa de texto distância. Bom, feito aqui a parte da distância, vamos fazer agora a parte para os litros. Podemos copiar o form group e aqui fazer as mudanças. Então, aqui vai ser litros, que combustível gasto, em litros. O input type vamos deixar como number, tal, é só mudando aqui o distância, que vai ser litros, e o placeholder vamos pôr aqui para 20. Então, tá montado a parte de label e input do formulário. Agora é só colocar o nosso botão. Então, a gente vai criar aqui o componente botão, que ele vai ser do tipo submit. E vamos criar uma classe para ele também. A gente vai fazer lá no btn calculate. E aí é o botão calcular. E aí encerramos aqui o form. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a área de resultado, que só deve ser mostrada quando tiver um cálculo feito. Então, para isso, a gente vai usar o @if para verificar se o média consumo está vindo com valor. Então, @if, aí vem aqui model, ponto, média consumo, ponto, has value, ou seja, tem valor? Se tiver valor, será exibido. Se não tiver valor, ele não vai ser exibido. Aí a gente vai abrir aqui uma div id result área com a class result box. Aqui é o ponto principal, @model classe CSS resultado. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é a parte mais importante. Na div de resultado, vamos injetar a classe CSS que veio do nosso back-end, que é a classe CSS resultado. E agora a gente só faz a exibição aqui através de um parágrafo do
model.mensagem resultado, que está vindo lá do nosso C#, do code behind. Bom, aqui está feita a nossa estrutura. Então, está terminado. Agora vem a parte do CSS, que é o que vamos deixar aqui o visual mais moderno dessa página. Então, vamos lá para o www.root css site css. Neste caso aqui a gente vai apagar tudo, não vamos deixar nada. A primeira coisa aqui que a gente vai ter que colocar é a importação de fontes customizada do Google Fonts, que é a Poppins, e também a biblioteca de ícones Font Awesome. Para isso, eu já tenho aqui salvo no bloco de notas os dois endereços e vou colar aqui. Então, esses dois endereços estão importando a fonte Poppins do Google Fonts e a biblioteca Font Awesome para a gente usar o ícone lá da bomba de combustível. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer é definir aqui dois pontos root, que vai ser o nosso painel de controle para o design do site, tá? Então vamos começar a montar aqui e aí depois eu explico todo o seu funcionamento. Então, ó, primary color, os pontos, hashtag 3498db, sucesso color, hashtag 2ECC71, error color, hashtag E7, 4C, 3C, background color, hashtag F4, F7, F6, card background, hashtag FF, 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 text color, hashtag 333, label color, hashtag 555, border color, hashtag E0, E0, E0 e shadow color, RGBA 000.08. Bom, o que foi feito aqui? Esse daqui, pense nisso daqui como criar um painel de controle para o design do nosso site. Se quisermos mudar a cor primária de azul para verde no futuro, só precisamos mudar num lugar, aqui o primary color. Dentro dele, cada linha que começa com dois traços é como um apelido para uma cor ou para um valor. Então aqui no caso do primary color, ó, eu estou usando aqui, toda vez que eu falar a cor primária, quero que você use este tom de azul. Tá? Então é um tom de azul, nas success um tom de verde, na error um tom de vermelho, e com nossas variáveis prontas podemos
definindo o estilo base para o body da página. Então aqui é para a gente ter essa questão das cores, qualquer mudança que a gente precisar, é só vir aqui e fazer a mudança. Então vamos trabalhar agora com o body. Então, body, abre chave. Então a gente vai trabalhar aqui com font family. Então, o que nós vamos fazer aqui com font family? Usar a fonte que a gente acabou de importar, que é a Poppins. Poppins sans serif. Então, tá aqui a importação da nossa fonte. Vamos usar a nossa fonte. Agora o background color. Background color. Vamos usar o quê? Var, abre parênteses, a nossa cor que a gente criou lá, o background color que nós criamos. Color, var, abre parênteses, a text color que nós criamos. E margem 0. Então, explicando isso daqui, definimos a fonte padrão para Poppins, aplicamos nossa cor de fundo e a nossa padrão de cor e também removemos a margem padrão do navegador. Então, é isso que foi feito aqui no body. Agora vamos trabalhar naquela page container que foi aquela classe que nós indicamos lá no nosso HTML. Então, ponto page container display flex justify content center align items center width 100%, min height 85VH. Vamos explicar essa parte. Então, o display flex ativa o layout flex. Então, tipo de layout aqui. Justify contents alinha o conteúdo ao centro do eixo horizontal. Align items alinha no centro do eixo vertical. E min-height define que o container terá no mínimo 85% da altura da tela, dando espaço para o Flexbox trabalhar e centralizar o conteúdo verticalmente. Tá? Então aqui é 85% da altura vertical da tela. Bom, feito isso, agora a gente vai fazer o calculator body. Então, ponto calculator body vai ter width 100%, max width 450 pixels, background, vamos usar o nosso card background que a gente já criou lá, border radius de 16 pixels, box shadow 0, 8 pixels, 25 pixels e o var shadow color.
e overflow hidden. Bom, explicando isso daqui. O maxWidth garante que ele não fique excessivamente largo em telas grandes. O border radius arredonda os cantos, criando um visual de cartão. O box shadow adiciona uma sombra sutil que dá a sensação de profundidade, fazendo o cartão flutuar sobre o fundo. E o overflow é um truque importante, ele garante que nada de dentro do cartão, como o cabeçalho colorido, vaze para fora dos cantos arredondados. Agora a gente vai trabalhar com o Calculator Head. Calculator Header. Então vamos lá. Vamos trabalhar com o background. E aí ele vai usar o primary color, var primary color. O color para a cor da letra vai ser branco. O padding, vamos trabalhar com 30 pixels e 20 pixels. E o text align center. Então, aqui usamos a nossa cor primária, definimos o texto como branco para contraste e adicionamos um padding bem generoso, né, que é o espaçamento interno para dar um respiro ao conteúdo, além de fazer o alinhamento do texto como centralizado. Ponto, calculator, header, ponto, vamos ver lá como tá, index. Aqui ó, tá com um erro, aqui tem que ser fa-gas pump. Então vamos aproveitar e copiar aqui e corrigir aqui. Então, ponto fast gas pump, abre as chaves, font size 40 pixels, margem bottom 10 pixels. Agora vamos fazer o calculator. Agora vamos fazer o calculator header H1 com margem 0 pixels, font size 1.8 em e fonte wave 600. E vamos fazer também o calculator form com padding de 30 pixels. E agora a gente vai fazer os elementos do formulário, tá? Com a classe form group. Então, form group, deixa eu só colocar uma margem nela. Margem bottom 20 pixels. E vamos trabalhar também com o form group label. Form group label com display block, margem bottom 8 pixels e fonte 500. Então o que aconteceu aqui, ó? O margem bottom cria um espaço vertical entre um campo e outro.
E aqui no label, o display block faz com que ele ocupe sua própria linha, ficando acima do campo de input. E o font weight deixa o texto um pouco mais espesso que o normal. Bom, agora vamos fazer aqui o form control. Então, ponto, form control. Vamos trabalhar com largura de 100%, padding de 12 pixels, border 1 pixel de espessura, sólida e com cor baseada aqui no border color que nós criamos lá no root. Border radius de 8 pixels, box sizing, border box e transition border color 0.3s e box shadow 0.3s. E vamos também trabalhar com o form control focus. Form control focus. Outline nome, border color var primary color, box shadow 0, 0, 0, 3 pixels, RGBA 52, 152, 219, 0.2. Bom, esse conjuntinho, o que aconteceu aqui? A propriedade transition diz ao navegador para animar suavemente qualquer mudança na cor da borda e na sombra durante 3 segundos. A pseudoclasse focus é ativada quando o usuário clica no campo. Mas antes de continuarmos, o que seria uma pseudoclasse? A pseudoclasse é como se fosse uma classe falsa ou uma classe de estado. Diferente de uma classe normal que você escreve diretamente no seu HTML, como a div class meu estilo, uma pseudoclasse é uma palavra-chave que você adiciona ao seu CSS para estilizar um elemento com base em uma condição especial ou um estado específico que ele se encontra. Neste caso, um elemento entra no estado focus quando ele está ativo e pronto para receber interação do usuário. Então, nessa pseudoclasse, removemos o outline padrão do navegador, mudamos a cor da borda para nosso azul primário e adicionamos um box shadow, que funciona como um brilho ou aura ao redor do campo, dando um feedback visual claro de que ele está ativo. Agora, vamos para a classe do botão calcular. Então, ponto btn calculate. Então, o btn calculate vai ter uma largura de 100%, o padding de 15, sem borda, um arredondamento da borda de 8 pixels, background color usando a cor primária, a cor do texto em branco, font size para 16 pixels, com
a parte para engrossar um pouco a fonte em 600, o cursor em formato de mão e a transição aqui do background para transformar. E vamos fazer também a pseudo class hover nesse botão calculate. Então, ponto btn calculate, dois pontos over. Aqui a gente vai mudar o background color para a cor 2980B9 e o transform, que vai ser o translate y menos 2 pixels. Então o que está acontecendo aqui? O cursor pointer muda o cursor para uma mãozinha. Na pseudo class hover, que é ativada ao passar o mouse, escurecemos a cor do fundo e aplicamos um transform translate menos 2 pixels. Isso move o botão 2 pixels para cima, criando... Bom, agora a gente vai fazer as classes lá para o resultado. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer a classe do result box. Vai trabalhar com pad, margem, borda, normal aqui, as propriedades que a gente tem mudado. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a classe para consumo normal e para consumo elevado, que é o que vai mudar, é a cor delas. A classe consumo normal, ela vai ter um fundo trabalhando com o alfa, então para deixar um fundo translúcido, então esse vai ser um verde bem claro. A cor do texto vai ser um verde mais escuro. E aí a gente joga uma borda aqui também para dar ficar um visual mais bonitinho. Esse era para o consumo normal. Agora para o consumo elevado fizemos a mesma coisa, só que no lugar de ser em verde, está em vermelho. Então aqui está trabalhando uma cor vermelha, também com um fundo meio transparente, para dar um visual interessante. E com isso, nosso CSS está completo. Cada parte foi pensada para contribuir a uma interface coesa, moderna e interativa. Agora vamos rodar a aplicação pressionando F5 ou clicando aqui no botão para rodar e vamos ver como que ela ficou. E aqui está a nossa calculadora perfeitamente centralizada, com a fonte customizada, o ícone, os cantos arredondados e os efeitos de foco. Então, quando eu clico aqui é para dar o foco, fica a bordinha azul na volta. Vamos colocar aqui 300 km e 35 litros gastos. Aí ó, o botão calcular, ó, o hover, dá esse efeitozinho aqui, aí clico. Então, ó, seu consumo foi de 8,57, consumo elevado. Então ele veio com... O resultado aparece na caixa com estilo de consumo elevado, com o fundo e a borda avermelhados, exatamente como foi programado. Agora vamos mudar aqui, no lugar de 300, vamos mudar aqui para 500 km percorridos e calcular. Agora ele já fica com o verde, né, que ficou o consumo normal. Então a mesma caixa de resultado agora tem estilo de consumo normal com as cores verdes. Isso confirma que a nossa lógica no C# está controlando com sucesso a aparência de nossa interface. Nesse vídeo, vimos como a lógica em C# no back-end pode se comunicar com o front-end para criar interfaces dinâmicas e como um CSS bem estruturado e detalhado pode transformar completamente a experiência do usuário. Espero que tenha sido útil esse vídeo e vamos para o próximo vídeo